boa tarde, sejam muito bem-vindos à primeira edição do Senac Rio Summit, um evento que a gente está muito feliz de estar proporcionando a vocês. Com certeza, toda a equipe do Senac trabalhou arduamente, é muito legal a gente olhar essas carinhas que já estiveram aqui ontem, estando aqui hoje também interessadas nesse conteúdo que a gente preparou com tanto carinho para todo mundo. Então, como já me apresentaram, eu sou a Leana, hoje eu estou como gerente de economia criativa do Senac, aqui no Rio. Trabalho no Senac há 7 anos e estou aqui com essa incumbência de trazer aqui informações junto desse timaço que sabe tudo de economia criativa. E o nosso objetivo aqui é falar sobre economia criativa, a gente pensar hoje quais são os caminhos possíveis, né, como que a gente se prepara para esse mercado, que também está em constante renovação, em constante mudança, principalmente por conta dos avanços tecnológicos, tá? Então, eu vou dar a palavra para cada um dos nossos convidados, cada um com um olhar diferente da economia criativa, cada um, como vocês viram também na apresentação, cada um tem uma dedicação em uma área específica da economia criativa. E aí, no final, a gente abre para perguntas e a ideia é que a gente realmente saia daqui mais preparados para atuar nesse mercado. Antes de passar a palavra, que eu vou começar com a Aranha, eu queria saber, assim, quem daqui já trabalha com economia criativa? Ninguém? Quem aqui estuda alguma coisa de economia criativa? Ninguém também? Então, quem consome economia criativa? Todo mundo, né? Que bom, gente, que bom, porque eu tenho certeza que vão ser conteúdos agregadores. E aí, então, vou começar com a Aranha. Sem ligar o microfone. Não, mas vai falando aí, que acho que eles ligam lá. Ok. Aranha, na verdade, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é economia criativa, né? A Aranha tem uma grande experiência aí também com educação, grande professor. Na verdade, para mim, é o professor Aranha. E que a gente falasse um pouquinho também sobre os seus projetos, né? Você agora está encabeçando aí projetos de inovação nas comunidades, então trazer um pouquinho dessa importância, né, desses projetos de desenvolvimento da economia criativa nas favelas e quanto que isso é importante para a criação desses territórios de inovação também nas comunidades. Obrigada, Aranha. Ok, obrigado. Boa tarde a todos, a todas. A Leana pegou assim o mais velhinho para falar e perguntar o que é, né? Tira. Porque velhinho fala de história. Então, eu trabalhei muito tempo na PUC, 30 anos na PUC do Rio de Janeiro. Lá eu fiz o Instituto Gênesis. E quando eu comecei a pensar esse negócio de empreendedorismo, eu comecei a pensar em o que estava acontecendo. E apareceu lá um camarada chamado Jeremy Rifkins. Esse cara apareceu lá na PUC para fazer uma palestra do fim do emprego. Quando ele falou no fim do emprego, eu fiquei, poxa vida, por que vai acabar o emprego? Eu tinha que entender o que estava acontecendo no mundo. E no mundo o que estava acontecendo é que o trabalho automatizado, repetitivo, né, da manufatura estava começando a declinar. Então eu disse, poxa, esse daqui deve ser um bom caminho, né? Isso era mais ou menos 1996, que foi quando o Rifkins escreveu esse livro do fim do emprego. Aí eu comecei a trabalhar nisso, até que um camarada chamado John Howitz, ele é um economista inglês, escreveu um livro sobre a parte econômica do que ele chamava de economia criativa. Ele começa a pensar a economia criativa. Depois, na Inglaterra, criaram até um ministério. Lá tem o Ministério da Economia Criativa. E isso foi muito importante para o programa do que a gente estava fazendo. A gente começou até a montar dentro do Gênesis uma incubadora de economia criativa, né? Quem começou a mexer com isso foi a Júlia Zardo. A Júlia Zardo é uma pessoa hoje que entende 200 vezes mais que eu, mas ela começou exatamente a examinar isso no momento em que estava se discutindo. O que aconteceu nessa mudança? Em vez de se trabalhar com as mãos, começou a se precisar trabalhar com a cabeça, porque o conhecimento é que era o produto.
Então, na hora que eu penso, eu vendo alguma coisa do que eu criei. E esse produto passou a ser realmente a grande força da economia. E isso depende da gente, não depende mais dos outros. Então, eu sou o meu próprio empregador, porque eu gero o meu conhecimento. Conhecimento é uma coisa que só uma pessoa pode gerar, e só ela gera aquele conhecimento. Então, eu sou dono do meu produto. Então, na hora que a gente está falando numa economia criativa, e vocês vão ouvir essas pessoas aqui que entendem tudo sobre isso, elas vão falar de produtos, de serviços e outras coisas mais, que dependem essencialmente das pessoas criarem, pensarem, usarem a cabeça e não as mãos. Eu costumo até, o pessoal às vezes fala assim, poxa, mão de obra, eu detesto isso, eu acho que é cabeça de obra que a gente está começando a trabalhar agora. Então a gente está precisando de cabeças, né? E depois de ter passado 30 anos lá na PUC, eu fui para Brasília, fiquei 4, voltei, fiquei no Senac mais 2 anos, 1 ano e meio pelo menos, junto com essas maravilhas como a Leana, a Renata, todo esse pessoal maravilhoso daqui, e comecei cada vez a entender mais que o problema do país era um problema que não estava dentro das pessoas que estavam frequentando as universidades, mas muito mais para as pessoas da área técnica, que é o trabalho que o Senac faz. O Senac vai mais embaixo. E aí eu falei, gente, eu preciso chegar na base. E aí eu fui para a Rocinha. Então, comecei a fazer um trabalho lá de desenvolver as mesmas coisas que eu sempre entendi. Como é que as pessoas começam a se capacitar, desenvolver empreendimentos, ganharem dinheiro, prepararem as suas coisas e melhorarem a qualidade de vida de todo mundo que está ali em volta. E uma favela, ela tem uma característica muito importante. Ela tem um negócio chamado cultura. Graças a Deus eu descobri que as favelas continuam existindo, porque a cultura do asfalto já era. Então a gente precisa preservar a favela para poder resgatar a cultura novamente e a gente retomar o que a gente tinha de base. E isso daqui, vocês vão ver elas falando das aplicações disso, é o que a gente faz lá. Quer dizer, as pessoas resolverem os seus problemas. O maior problema que eu acho que existe hoje no Brasil é diferença social. Então, como é que a gente resolve esse grande problema? Quem é que sabe resolver? Quem sabe resolver o seu problema é quem tem o problema. Ah, lá tem um problema de tuberculose. Quem sabe resolver? São eles mesmos. Ah, tem problema de saneamento. Como é que nós vamos resolver o saneamento? Como é que nós vamos resolver o problema do lixo? Como é que nós vamos esses problemas, eles estão resolvendo. Eles estão plantando, eles estão criando abelha, eles estão produzindo, eles estão fazendo um monte de coisa. Porque eles sabem as soluções. O que pode se fazer é usar conhecimento da universidade para agregar isso na solução dos problemas deles nos conhecimentos, para que o que seja feito ali, o produto final, tenha uma identidade, tenha uma marca, alguma coisa que você possa dizer assim, isto foi feito aqui na Rocinha e tem valor internacional. Eu vou deixar o pessoal falar, porque eles vão falar de economia criativa. Eu falei um pouquinho do que a gente está fazendo lá. E aí uma curiosidade, o Aranha, lá na Rocinha você consegue identificar alguma tendência, digamos assim, maior dentro dessa cultura que você está falando em relação à economia criativa? Por exemplo, a artes visuais, a música, porque a gente percebe muito, né, até em cima de outros projetos de comunidade. O Vidigal tem projeto excelente. A gente tem aí o exemplo do Afro Games, que é um projeto social do Afro Reg ligado à parte de games, então que é inserido em 5 comunidades no Rio de Janeiro. Como é que a gente conseguiria enxergar dentro no caso dessa tua experiência na Rocinha, economia criativa, assim? É possível? Se de repente tem uma bandeira hoje lá? É possível até medir um pouco. Nós fizemos lá uma incubadora cultural. Está lá dentro da Biblioteca Parque. Então essa biblioteca abriu um edital, que a gente normalmente, em incubadora, a gente abre editais. A gente pede para as pessoas colocarem os seus projetos para serem selecionados. Nós recebemos 75 projetos de economia criativa. Só podíamos separar 10, infelizmente. E projetos fantásticos, gente. Eu tenho uma empresa, uma produtora de cinema dentro da Rocinha do Marcos, que é alto nível, alto nível.
Uma hora eu vou passar o filme que ele fez de uma visita, assim, dos projetos lá, etc. Ele é muito bom. E ele está crescendo, o que ele precisa ajuda para poder transformar a produtora dele numa produtora. Ele tem muita filosofia de cinema, então ele não está fazendo filme publicitário, etc. Ele quer fazer cinema. O que a gente pode fazer na vida, quando a gente quer ajudar essas coisas, é fazer, juntar pessoas. Tal pessoa está precisando de alguma coisa. Será que a Leana pode ajudar? Será que a Ana Paula pode ajudar? Então, é isso que acontece. Então, eu lá, por exemplo, peguei o Marcos, que é esse produtor, chamei o Cazé, aquele que é premiado cineasta, e a gente foi bater um papo no boteco, e hoje em dia o Cazé está orientando o Marcos. Maravilhoso. Então, isso é que é, né? Agora, a economia criativa dentro da favela é na veia, gente. A gente anda nos becos, vocês vão ver grafitagens no nível que o Cobra faz aqui no Porto. Existem becos assim totalmente bem desenhados. É um negócio fantástico, tem que ir lá ver. Eu estava falando sobre cinema na pedra. O pessoal tem cinema, passando dois irmãos assistindo da laje com a rádio comunitária, ouvindo. É genial. Mais interessante, eu acho, assim, quando a gente fala também sobre esses projetos, a importância desse desenvolvimento socioeconômico dentro de uma comunidade, né? Porque você vê, eles vão se desenvolver, eles vão criar soluções para aquelas demandas, e eles mesmos vão se retroalimentando, né? Então vai gerando emprego, vai gerando economia, ou seja, a gente consegue ver uma evolução da sociedade e principalmente uma forma econômica que é muito importante. E aí, quando a gente fala de economia criativa, pessoal, como ninguém aqui levantou o bracinho, a gente tem a gente pode falar que a gente tem diversos segmentos dentro da economia criativa, né? As artes, a música, a gastronomia, a moda, o design, a parte de games e o artesanato. Então, assim, eu queria agora passar a palavra para a Ana Paula. A Ana Paula, como vocês também já tiveram a apresentação dela hoje, ela é gestora do CRAB, que é a principal referência de artesanato, de espaço de artesanato que a gente tem no Brasil. É um espaço do Sebrae. E eu acho que é importante a gente trazer essa questão do artesanato dentro desse contexto, porque é como se fossem os primórdios da economia criativa, né? A Aranha está falando assim, fazer com as mãos. Mas, assim, o artesanato, ele hoje emprega, né, muita gente, ele faz a economia girar muito forte. E, hoje em dia, também tem a tecnologia atrelada ao artesanato, porque a gente não tem como olhar a economia criativa, e aí é onde a gente vai ser o core, assim, desse debate, que é como a gente se prepara para todas essas mudanças, né? Sabendo todas as perspectivas e todas as áreas que a gente tem de atuação. Então, eu queria que a Ana falasse um pouquinho de vocês, né? Como que o artesanato se tornou essa referência da economia criativa para o Brasil, principalmente para o Estado. A Ana faz vários projetos, né, de trazer o artesanato do Brasil aqui para o Rio, de fazer essa divulgação de uma forma fenomenal. E eu acho que é importante a gente trazer esse olhar e mostrar um pouquinho desse trabalho para eles também. Tá ótimo, Liana. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, vou apresentar aqui rapidamente para vocês um pouco da experiência do CRAB. Primeiro, contar para vocês, eu não sei se vocês conhecem o CRAB. Alguém conhece o CRAB aqui? Então, uma ótima oportunidade de eu divulgar o CRAB aqui nesse grupo. Então, é só passar aqui, gente? Eu trouxe... Eu trouxe uma apresentação para poder facilitar a visualização um pouquinho do espaço. Bom, então vamos lá. Como a Liana falou, o CRAB ele é um equipamento cultural do Sebrae, né, de valorização do artesanato do Brasil. Né? Nosso oxigênio é o artesanato e, a partir disso, existe toda uma questão de preservação da memória histórica do Brasil. A começar pelo espaço onde a gente se situa, que é um complexo tombado, são 3 tombamentos do complexo arquitetônico. A gente fica localizado na Praça Tiradentes e a gente se orgulha de que na nossa sede já morou, tem muita história, já morou o Visconde do Rio Seco, que foi um dos articuladores da vinda da Corte Real para o Brasil.
Então, a gente tem história, depois passou o Ministério da Justiça, Detran, até chegar na Casa do Artesanato. Por que artesanato, né? A gente ousa dizer que não existe um município no Brasil que não tenha um artesão, né? Eu acho que todas as pessoas que estão aqui sempre têm alguém na família, algum vizinho, enfim, alguma relação com artesanato de alguma forma, né? Esse é o CRAB, ele fica aqui no Rio, no Centro Histórico do Rio, na Praça Tiradentes. Então, esse complexo aí de 4.000 metros quadrados dedicado para falar sobre o artesanato no Brasil. Essa é a nossa missão, né? E aí, quando a gente fala de artesanato, em geral, as pessoas pensam num produto de baixo valor constituído, né? E aí o CRAB, ele vem exatamente para dizer que não, né? O artesanato é um produto de luxo, né? E luxo na sua mais perfeita simplicidade, né? Mas ele conta muita história. Além de ser um produto de luxo, ele gera muita renda para diversas famílias no Brasil. E é um setor majoritariamente feminino, né? Existem pesquisas que demonstram 70% do setor ele é composto por mulheres, mulheres que sustentam as suas famílias a partir do artesanato, né? E aí, quando a gente fala de economia criativa, a gente não fala só do produto, né? A gente fala da história dessas mulheres, desses homens também que trabalham, né? De todo esse contexto que está envolvido no desenvolvimento do produto. Falando do CRAB, né? Por lá já passaram mais de 15.000 peças de artesanato do Brasil, 26 mostras e exposições de artesanato. A gente se orgulha em dizer que esse ano, a gente já até o dia de hoje, mais de 23.000 visitantes. Então, assim, tem crescido muito o público consumidor do artesanato. Aqui, essa foto é uma exposição que nós realizamos no CRAB, e aí vocês podem ter noção da dimensão do produto de artesanato que a gente faz, que a gente apresenta e divulga dentro do CRAB. No CRAB, a gente realiza exposições, a gente recebe ocupações estaduais, desenvolve ações educativas, um prêmio de valorização do artesão do Brasil, conteúdos digitais falando de cultura, de artesanato, articulações institucionais, que eu vou contar um pouco mais à frente, e a conservação de um acervo de mais de 1.700 peças. Aqui um registro de algumas exposições que já passaram por lá. A gente já falou sobre brasilidade, grandes mestres, a cultura amazônica. Essa era a surpresa. Enfim, não está me obedecendo. Essa é a exposição atual, que eu deixo aqui um convite para vocês visitarem o CRAB. A gente está comemorando os 95 anos da Escola de Samba da Mangueira, com uma exposição falando sobre os bastidores desse carnaval, né? Quando chega em fevereiro, em março, a gente comemora o carnaval no sambódromo, enfim, nos blocos, mas a gente não tem noção dos bastidores de todo o processo de construção, e são diversas mãos criativas que fazem parte dessa construção. E essa exposição, ela apresenta toda essa potência. Então, eu vou passar aqui rapidamente de tudo que acontece no CRAB, os ritmos, os sabores do Brasil, a parte de gastronomia, a conexão do artesanato com outros setores da economia criativa. Então, a gente conecta o artesanato com a moda, com a gastronomia, com o turismo. A gente planta sementes, é importante a gente, desde cedo, começar a trazer a informação da valorização da cultura e do artesanato do Brasil para as crianças. Crianças hoje que estão conectadas 100% na tecnologia, e aí a gente traz uma série de ações para trazer essa criança também para o artesanato. E aí eu trouxe aqui, está acabando meu tempo, peraí, deixa eu só passar aqui. Aí são 11 estados que já passaram por lá. Eu trouxe algumas curiosidades da potência do artesanato do Brasil. Aqui é só para demonstrar para vocês que nós tivemos também uma boa surpresa de receber um jornalista do New York Times, que fez uma matéria falando do CRAB como um lugar para ser visitado, para se consumir peças de artesanato no Brasil. E aí, por que
estou falando tanto de artesanato, né? O artesanato é um dos segmentos da economia criativa que hoje, a cada dia que passa, tem mais valor, né? O valor ele era percebido muito para quem estava fora do Brasil, e hoje a gente percebe tanto os brasileiros quanto os estrangeiros valorizando. Essa é uma matéria dessa semana do jornal O Globo, aí, o artesanato na Semana de Moda de Nova York. As grandes feiras de artesanato, o quanto que gera de economia. Então, a gente está falando... Eu trouxe duas feiras, duas referências, uma em Minas Gerais, que é a Feira Nacional do Artesanato, e a Feira de Pernambuco, que é a FENEARTE, e o quanto que a economia que o artesanato movimenta. Então, a gente está falando de 40 milhões numa feira em Minas, que acontece em dezembro, em 5 dias, e uma feira em Pernambuco, que movimenta 50 milhões a partir do artesanato, né? A gente não está falando só da venda do produto, mas está falando do turismo, do impacto na gastronomia, o quanto que essa economia é gerada a partir do artesanato. Apontando para o lugar certo. Opa. Bom, instituições como a Apex, né, a agência de exportação, e a Embratur, a empresa brasileira de turismo, apostando em seus espaços internacionais no artesanato. Então, a gente acabou de celebrar uma parceria importante com a Embratur para levar para Londres, Nova York, Roma, o artesanato dentro das galerias internacionais. Então, a gente vai falar do Brasil a partir do olhar do artesanato. Como eu falei para vocês, uma premiação que a gente desenvolve no CRAB. Em um dia de ação com 100 artesãos, a gente conseguiu gerar uma economia de 1,5 milhão para esses artesãos do Brasil. Eventos de arquitetura interessados nesse tema. Por que eu estou falando tanto sobre oportunidades, né? Para quem desenvolve o artesanato, entender a potência que esse setor também tem para você trabalhar, para você se inserir dentro desse mercado. E para terminar, eu trouxe algumas tendências vinculadas ao setor, né? Então, as pessoas estão valorizando o que é tradicional. Então, cada vez mais as pessoas estão buscando a história dos produtos, dos serviços, e o artesanato ele tem muito enraizado isso dentro de tudo que ele apresenta, né? Os processos de colaboração dentro da economia criativa. Então, o desenvolvimento de roupa, como por exemplo da primeira-dama, foi feito junto com bordadeiras do Rio Grande do Norte. Então, um trabalho coletivo, colaborativo. Gerando impacto social, né, gerando Ana? Isso é muito impacto legal. social diretamente, né? E aí a questão da tecnologia consegue conectar essas pessoas que ficavam escondidas, totalmente afastadas, né? E hoje em dia as redes sociais, enfim, Sim, fazem com que essas pessoas tenham visibilidade. A questão da personalização, então a loja do Cantão, de marca de moda, fez uma parceria super interessante, um collab com a Ilha do Ferro. A Ilha do Ferro, para quem não conhece, fica em Alagoas, uma potência assim, de artistas populares. Então ela desenvolveu uma coleção toda inspirada nessa criatividade, nessa potência. E aí, para concluir, a Anitta, né? Então, assim, uma personagem importante do Rio, do Brasil, né? Expondo em seu figurino uma peça construída por um mestre artesão do Ceará, que é o Expedito Celeiro, que também já passou pelo CRAB lá com a sua exposição. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? A importância e a relevância do artesanato brasileiro, e fica aí um convite para vocês visitarem o CRAB. A entrada é gratuita e a exposição da Mangueira fica até maio lá no CRAB. Espero vocês. Obrigada, Ana. Para a gente falar, e agora para o outro olhar, né? Eu queria que a Paula falasse um pouquinho para a gente, com base nos seus estudos de futurismo, né? Que a gente pensasse um pouquinho assim, qual que é o impacto efetivo da tecnologia para esse momento da economia criativa, né? Como a gente está falando aí de inteligência artificial muito forte, como que esses profissionais e essa grande cadeia da economia criativa hoje, ela vai ser impactada ou já está sendo impactada pela tecnologia. E aí, obviamente, como é que fica o trabalho nessa história, né? Profundo. Boa a gente tarde. não tem muito tempo.
Interessante a gente partir desse ponto que foi desde a primeira fala do Aranha, né, que a economia criativa tem a ver com o que só pode ser criado a partir de nós, da nossa subjetividade. A lei de direito autoral, inclusive, se refere aos bens como obras do espírito. Eu acho bonito nesse sentido, porque quando vamos pensar para o avanço da tecnologia, a inteligência artificial, ela vai roubar o meu emprego, todo esse assunto que agora se popularizou, até porque a inteligência artificial já existe há bastante tempo, só que agora ela chega num acesso ao público médio, a cada um de nós. Quando a gente pensa nesses potenciais riscos, é importante a gente ter essa salvaguarda. O que fica quando não é o ferramental? Poder discriminar, né, o fator ferramenta que nos deve servir e não nós estarmos a serviço disso. Então, acho que é um primeiro ponto a se falar sobre esse momento que a gente está passando. Eu gosto de trazer esse olhar até para ser um pouco de conforto num tempo de grandes mudanças. A gente sempre fica com o chão um pouco móvel. Então, poder olhar para o que é estritamente humano, criativo, e que, de fato, não vai ser substituído, porque, na verdade, só nós podemos fazer boas perguntas, só nós podemos ser criativos a ponto de ligar informações de forma sensível. E aí, sim, a gente usa a ferramenta para o que vai nos facilitar. Não sou tecno-otimista, não estou aqui louvando tecnologias digitais, já trabalho a isso com 20 anos para poder ser otimista, não serei. Sabemos esses backstages, não é para ser, tenhamos cuidado. Mas eu gosto de trazer esse olhar sobre o que fica num momento em que existe essa chegada muito brusca e uma fala meio assustadora. Então, eu queria falar sobre isso e também, plugando aqui com o tema do futurismo, né, que foi posto pelo Fórum Econômico Mundial de 2020 como a habilidade mais importante do mundo pós-pandêmico, é o letramento em futuros. O que é ser letrado em futuros? É a gente, de alguma forma, conseguir ser maleável, a gente conseguir navegar nas incertezas, saber que estamos num momento cada vez mais incerto. E aí a gente usa a sigla que quiser, VUCA, qualquer coisa dessa do mundo dos negócios, não precisa usar. É só saber que, de fato, a gente está nessa situação e que poder contar com a adversidade como uma força. Diferencial, né? Exato. O que o erro pode nos trazer? O que o teste que não dá certo pode nos trazer? Então, eu acho que é um pouco... Tá ali o Fab Lab até para ser até uma representação, né, real daquilo ali, da gente testar e não dá certo e faz de novo. Um pouco dessa rápido, conexão, né? Errar bem e depois errar melhor. E aí, a partir daí, ter uma progressão. Porque falar de futuro é basicamente a gente tentar bastante, tentar decolonizar a nossa visão do que pode vir, porque não existe o que está vindo. Só existe o hoje, existe agora, sei lá que horas são. É a única coisa que tem. Então, cuidar desse olhar sobre o futuro a partir desse ponto. O que hoje é possível ser feito? Claro, não ignorar tendências e tal, olhar para isso, mas saber que nós somos agentes primordiais do que está acontecendo. Afinal, só a gente pode... Tem o Gilberto Gil falando, né, que o cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. Só nós podemos fazer uma série de ações no nosso devir. Então, gente, acho que esse painel tinha que ter 1 hora de duração, porque isso aqui dá pano para manga, né? Eu fico escutando a Paula falar, antes de abrir para as perguntas, eu estou aqui pensando assim, resumindo, né? Como que a tecnologia ela é positiva para a criatividade? O que vocês acham? Eu já queria deixar uma pergunta depois para ela. Eu tenho eu tenho um grupo lá que é o Nós do Crochê, são as mulheres, que é alto nível que elas fazem. Como é que a gente encaminha isso para o CRAB? Depois você responde. Eu acho que a gente falar
de economia criativa, a gente está falando de toda a economia, porque praticamente a gente está vivenciando a economia criativa. E a gente falar de tecnologia é a mesma coisa. As crianças já nascem digitais. Qualquer um que tenha aí uma criança em casa de 2, 3, 4 anos de idade vai ver ele mexendo em celular, fazendo uma série de coisas, já controla tudo através do controle. Quer dizer, a cabeça do pessoal é diferente. Então, eu acho que a gente não precisa falar quanto que a tecnologia vai influenciar ou impactar. Ela já está, né? Ela já está. Ela faz parte. Tá. Gente, o nosso tempo já se esgotou. Desculpa ter que, né, fazer esse corte assim, só para a gente fechar o raciocínio. Alguém na plateia quer fazer alguma pergunta? Que eu acho que a gente vai acabar sendo mais efetivo para vocês. Tem alguma pergunta? A gente consegue fazer umazinha. Ali, ó. Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Tiffany, eu venho da instituição... Desculpa, seu nome? É Tiffany. Tiffany. Eu venho do Ensino Superior do Isicenza. Eu tenho uma pergunta sobre o artesanato, que eu acho que, a princípio, ele era visto mais como um hobby. Então, aos poucos, foi construindo a valorização dele. E qual foram as barreiras que foram encontradas no meio do caminho por conta desse visto como um hobby e não como realmente algo que é valorizado? Tiffany, essas barreiras ainda existem, tá? Esse setor é um setor ainda muito informal, com muitas dificuldades, né? Então, na verdade, o SEBRAE ele atua fortemente há mais de 20 anos no setor, capacitando esses artesãos para poder orientar, para que ele transforme o que ele faz naturalmente, né, num ofício, né, formal, né, que ele consiga gerar, de fato, economia com aquilo dali, ensina ele a calcular preço, enfim, que esses desafios do empreendedorismo, né? Então, assim, é uma virada de chave importante. No CRAB, a gente expõe artesãos que já atuam de forma empreendedora, né? Já conseguem se posicionar no mercado. Vamos dizer assim, já tem um nível de maturidade um pouquinho mais avançado. Quando o artesão ainda está no início, ele vai passar por um processo do SEBRAE, de capacitação, de orientação, para conseguir chegar no CRAB.